nome é Jorge Duran Gonçalves. Eu tive 2 mandatos como prefeito de Presidente Venceslau, um que se iniciou em 2013, 1º de janeiro de 2013, findou-se em 31 de dezembro de 2016. Fui reeleito e tomei posse, então, para o mandato de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. Portanto, foram 2 mandatos à frente da prefeitura, consecutivos, uma vez que eu fui reeleito conforme a legislação eleitoral permite. Eu nasci em Marabá Paulista. Em 1970, em 3 de outubro de 1970. Minha família se mudou para Presidente Venceslau em 1976. E, a partir de então, eu sou venceslauense, né? Eu não sou venceslauense lá de identidade, porque nasci aqui na cidade vizinha de Marabá Paulista, mas desde 1976, portanto já quase beirando 50 anos, aí eu resido aqui em Venceslau, sempre em Venceslau, nunca me ausentei da cidade desde o dia que eu me mudei para cá. Nós nos mudamos ali de Marabá Paulista para Presidente Venceslau, como eu disse, em 1976. Minha mãe adquiriu e meu pai uma casa na José Bonifácio, número 359. Essa casa existe ali até hoje. Meu pai e minha mãe já faleceram. A casa ainda está lá comigo e com meus irmãos, né, fruto do processo de partilha de bens, né, por conta do óbito deles, né. Acabamos recentemente esse processo, né. A casa ainda está lá, uma casa de madeira, uma casa simples. Naquela época, a rua José Bonifácio praticamente só tinha pavimentação até ali, na divisa com Henrique Dias, para que todos se sintonizem ali perto da escola Alfredo Marcondes Cabral, né? Então, ali para toda aquela descida ali da José Bonifácio, Saldanha da Gama, tudo ali era terra, né? Tinha até um buracão muito grande, né? Ali era fruto de uma erosão, havia um processo erosivo muito grande naquela região. Eu me lembro quando estava sendo feitas todas as canalizações de ruas, né? Naquela época a gente, criança, brincava pulando naqueles buracos ali, pulando naqueles montes de terra, né? A infância foi ali, andando descalço, praticamente só vestia um chinelo quando ia para a escola mesmo, e jogando bola na rua, enfim, uma infância muito feliz ali, com todos os amigos ali daquela região da José Bonifácio, Saldanha da Gama, Rua Henrique Dias, Avenida Tiradentes. Havia muita criança na rua naquela época, né? Havia muita criança na rua, não, criança que saía para a rua para se divertir, porque a diversão nossa era se encontrar na rua, né? A gente estudava, no caso ali no Colégio Alfredo Marcondes Cabral, e ia até tarde da noite ali jogando futebol, jogando betes, brincando de salva, né? Hoje a maioria das pessoas nem sabe o que é. Mas aí a gente corria naquela rua ali, até a mãe gritar, já deu, né? E aí a gente voltava para casa, a maioria das vezes só lavava o pé, né? A criançada era assim, né? Ô mãe, só sujou pouco, deixa só lavar o pé, né? E, enfim, para descansar, para no outro dia para a escola de novo, né? A escola era muito boa, né? Eu tive bons professores ali no colégio, Cabral. Depois, quando eu terminei a 8ª série, estudei também em um período, já chamado de ginásio, eu estudei um período no seminário em Prudente, né? Estudei ali no seminário diocesano Nossa Senhora Mãe da Igreja em Prudente. E depois voltei para cá, fiquei ali interno no seminário, mas depois voltei, terminei ali na 8ª série no Cabral e fui estudar no Álvaro Coelho. Aí lá no Álvaro Coelho eu fiz o colegial, no 1º, 2º, 3º colegial, noturno. Porque aí nesse momento eu já estava ali com uns 14, 15 anos, né? E aí nós tínhamos que ajudar a família no trabalho, né? Meu pai tinha um açougue na rua Álvaro Antunes Coelho, esquina com a Enio Pipino, lá onde tem a Praça Antônio Pinto, na Vila Santa Filomena, ali indo para a Secap. Hoje lá para baixo tem a Vila Nova, tem o bairro Watanabe.
E ali tinha um açougue e eu comecei a trabalhar com a família ali no açougue, né? Estudava à noite, trabalhava de dia no açougue e fomos sendo encaminhados na vida. Fomos sendo encaminhados na vida até meus 18 para 19 anos, eu fiz um concurso e fui aprovado para a carreira de agente de segurança penitenciária, né? Estava sendo inaugurada a penitenciária 1 lá de Presidente Bernardes, isso lá em 1989, se eu não me engano. E eu fui, acho que praticamente um dos caçulas ali da turma, um dos mais jovens, né? Eu tinha 18 para 19 anos. E nós fomos trabalhar naquela unidade como agente de segurança penitenciária, servidor do Estado de São Paulo, por concurso público. Foi quando, nesse período, eu já com 22 anos, fui convidado para ser candidato a vereador, fui eleito vereador, aí que entra a política na minha vida, né? Porque eu acabei sendo candidato muito novo, sem muitas pretensões, uma campanha muito sem... Enfim, fazendo visitas mesmo, de porta em porta, conversando com os amigos, e eu acabei tendo 279 votos, que foi o possível para ser eleito, né? Foi suficiente para mim ser, acho que o 11º naquela eleição. Eu acabei entrando na Câmara Municipal, e aí a política entrou na minha vida, ou talvez tenha entrado antes, viu? Porque eu me recordo que lá no Alfredo Marcondes Cabral, eu certa vez fui convidado para formar uma equipe ali para o Centro Cívico, diretório acadêmico, né? Centro Cívico. E fizemos uma chapa, né? Uma chapa que surpreendeu todo mundo lá no Alfredo Marcondes Cabral, e eu acabei sendo eleito presidente do Centro Cívico. E talvez ali um dos primeiros contatos nossos com as coisas públicas, né? Ouvir os alunos, conhecer as demandas da escola, das classes, dos períodos, né? Levar aquilo para a direção, participar das atividades cívicas. E, enfim, acho que aí deve ter surgido essa inclinação depois para a causa pública, né? E acabei ficando bastante tempo envolvido com eleições, com participações em eleições, eleições frustradas, eleições vitoriosas. E tive essa oportunidade, né, de ter sido eleito prefeito por 2 mandatos e ter deixado nosso legado de trabalho e de contribuição para o desenvolvimento de Presidente Venceslau. Eu disputei com 21 e me elegi com 22, porque no dia da eleição eu fiz 22, foi 3 de outubro, que é o meu aniversário. Aí eu tomei posse com 22. Eu na Câmara, aquela Câmara, eu vou te falar uma coisa, nós éramos 15 vereadores e eu era um caçula, né? Caçula. E eram, assim, vários profissionais ali, né? Todos os segmentos da cidade estavam ali. Tinha engenheiro, tinha médico, tinha professor, tinha agricultor, tinha pastor, tinha tudo. Tinha gente da área esportiva, tinha bombeiro. E eu não sei, eu me dei tão bem, que eu fui depois presidente da Câmara até. Com 24 anos, me colocaram presidente da Câmara por votação unânime. Eu conseguia me dar tão bem com todo mundo ali que a rivalidade que existia de oposição, situação, aquela coisa, não interferia em a gente poder ter uma boa amizade, um bom relacionamento. Terminava as sessões, toda segunda-feira terminava as sessões, independentemente do que tinha acontecido, que às vezes tinha acontecido uns bate-boca lá dentro, tinha acontecido um negócio, a temperatura ferver, alguém espumar e etc. Eu sempre convidava todo mundo para ir comer um lanche, para ir, né, ou no Bar Pinguim, ou lá no Castanho lá em cima, que era lá embaixo, era ali na Carlos Gomes com a Saldanha da Gama, comer lanche. Então a gente conseguia levar quase que todo mundo lá e dava para contornar. Falar, gente, o que ficou na Câmara, ficou na Câmara. Agora vamos comer um lanche, vamos bater um papo, vamos conversar outro assunto. Né? Porque o que acontece muitas vezes, né, nessas rivalidades que surgem na política? Os 2 campos, sejam eles situação ou oposição, os 2 campos têm suas visões sobre aquilo que entendem ser o melhor para a cidade. E não existe, sinceramente, uma fórmula, né? 2 mais 2 é 4. Cada pessoa tem
uma visão do que é importante para a cidade. E quando várias pessoas vão ali para um ambiente daquele, é evidente que vai ter divergência, né? Então eu nem dizia que um era mais preocupado com a cidade, outro menos. Não, nunca pensei nesse sentido. Eu via aquilo lá como divergência de pensamentos mesmo, né? Não via ninguém mal intencionado, não percebia má intenção em ninguém, não percebia que alguém tivesse ali com outro objetivo que não fosse a coisa pública, a causa pública, né? Enfim, conseguia levar numa boa. Fui eleito presidente, tive um mandato de presidente muito tranquilo, super tranquilo, né? Enfim, foi uma passagem muito boa minha, né? Pela política de Venceslau naquele período. Saí de lá sem inimizades. Hoje, todos os que ainda estão vivos aí são meus amigos, né? Todos que ainda estão por aí eu me dou bem, né? Independente da gente estar... Você tem uma ideia, depois que eu fui prefeito, tinha gente que foi meu opositor lá na Câmara, veio fazer parte da minha administração, né? E somos amigos até hoje, né? Graças a Deus, né? E meu mandato como prefeito, né? Eu penso assim, a gente deixou alguns legados de obra, sim, mas um legado importante que eu tentei deixar era de tirar uma divisão que existia muito forte, né? Haviam dois grupos políticos aqui na cidade que eles eram antagônicos entre si, não se misturavam por nada, né? Quando eu tive a oportunidade de ser prefeito, eu consegui unir muitas pessoas, muitos espectros políticos, de centro, de direita e de esquerda, espectros políticos ideológicos. Nós conseguimos fazer uma união naquele momento e conseguimos conviver, né? Vamos dizer que foram 8 anos, né? Tivemos nossas dificuldades, sim, todos sabem que a gente enfrenta dificuldades, sim, enfrentou dificuldades, mas eu sempre tentei conduzir com um diálogo, com paciência, e depois do meu mandato de prefeito, me parece que esses grupos acabaram. Estão surgindo novos grupos, é fato. Estão surgindo novas lideranças no momento. Eu acho que também no campo político, a contribuição do meu mandato não foi só no legado de obras que a gente deixou em todos os segmentos, mas no campo político a gente desmanchou grupos que eram rivais. Hoje não há mais aquela rivalidade exacerbada, aquela rivalidade carnal que existia, aquela coisa de não poder estar junto no mesmo ambiente pessoas de campos políticos diferentes. Isso daí, de uma forma ou de outra, se nós não conseguimos acabar, eu tenho certeza que diminuiu muito a partir da nossa condução política da cidade naqueles 8 anos de 2013 a 2020. Olha, o mandato do prefeito Hernani, eu acompanhei como cidadão, né? O prefeito era uma pessoa que eu já conhecia de longa data, delegado de polícia, eu advogado, portanto a gente sempre se encontrava por força do trabalho, eu como advogado, ele como delegado. Eu sempre tive pela pessoa dele um enorme respeito. Ele tem uma origem de uma família política, né? O pai foi prefeito 3 vezes, vice-prefeito, vereador, deputado, secretário de Estado. E ele vinha de uma linhagem, vamos dizer assim, de uma origem de uma família com muita tradição política, né? Eu vi no mandato do prefeito Hernani boas intenções, sem dúvida, né? Eu sei que ele deu de si o melhor. Nós fomos naquela eleição adversários, porque ele foi candidato à reeleição e eu havia sido convidado pelo então deputado estadual Major Olímpio a disputar a prefeitura, né? O Olímpio me procurou no escritório e veio me convidar para ser candidato. Eu não tive
Inicialmente relutei, mas no final não tive como dizer não e acabamos disputando a eleição com o prefeito Hernani, mas eu sempre tive por ele e até hoje tenho grande respeito, grande respeito. Fomos vitoriosos numa eleição muito apertada, né? A nossa diferença foi de 57 votos, né? Num universo de 22 mil eleitores, quer dizer, a cidade realmente se dividiu naquela eleição entre votar na continuidade ou votar numa mudança de mandato, né? Acabei sendo escolhido, acabou sendo escolhida a mudança e ele entregou democraticamente a prefeitura, fez a passagem democrática da prefeitura, como democrata que transferiu a prefeitura para que a gente pudesse assumir, fez transição, permitiu transição, eu tive com ele na prefeitura na transição, ele nos passou problemas, inclusive os principais daquele momento, que era o início da necessidade do município de pagar precatórios. Quem nos acompanha talvez não saiba o que quer dizer precatórios, mas precatórios são dívidas que o município tem. As dívidas, quando a justiça vem e decide a favor de alguém uma causa e diz que o município tem que pagar e aquilo não cabe mais recurso. Antes o município pagava os precatórios, eram menos precatórios, eram menos dívidas para pagar, e ele pagava por um regime que ele pagava anualmente. Mas daquela virada de 2012 para 2013, que foi o último ano do Dr. Hernani, para o meu mandato, iriam ser inseridos no mapa de pagamentos de precatório do município dívidas astronômicas. 2 precatórios milionários. Um precatório relacionado a um loteamento que havia sido feito, que não havia sido regularizado, o município estava condenado já a mais de 22 milhões de reais para pagar, e o outro um precatório de natureza ambiental, porque o presidente Venceslau não tinha tratamento de esgoto. Isso era um problema crônico desde a nossa origem, porque o município não era Sabesp, o município ele tem um serviço autônomo de água, todos sabem, água, esgoto, é o DAI, né, que realiza. E o município tinha um passivo ambiental, uma condenação de um processo da década de 90, que o município havia sido condenado a fazer o tratamento de esgoto. Ele, como prefeito, correu atrás de um programa do Estado. O Estado estava fazendo um financiamento no Banco Mundial e lançou um programa que era chamado de Programa Água Limpa. E o Dr. Hernani conseguiu, com o governador da época, o Geraldo Alckmin, ajuda do deputado Mauro Bragato, da região, a assinar convênios para fazer as estações de tratamento de esgoto. Mas isso não eliminava a dívida que o município tinha de condenação por não ter o tratamento de esgoto. Essa dívida passava de 40 milhões de reais. Então eram 2 precatórios que, somados, passavam de 60 milhões de reais. Aquilo ali tornava o município inadministrável, né? O município não sobreviveria tendo que pagar 60 milhões de reais num ano, né? O orçamento da prefeitura não chegava a 100, né? Então, como é que vai pagar 60 e tantos milhões de reais se você não tem nem 100 de orçamento? Então ele estava mudando o regime de pagamento de precatórios e ele precisava da minha anuência. Inclusive, eu tive com ele formalizando um documento na época do Ministério Público do Meio Ambiente, em Prudente, com o promotor Dr. Marcos Akira Misuzaki. O Hernani começou o acordo e sobrou para mim a finalização desse acordo de assinar uma mudança de um regime de precatórios, que era aquele que tinha que pagar todo ano, porque antes a dívida vencia num ano, tinha que pagar naquele ano. E nós tínhamos que transformar isso vamos dizer assim, num regime que pudesse ser diluído, isso em mais tempo, para não tornar inviável a administração da cidade. Então, eu tive uma boa transição com ele, inclusive com relação a essa questão dos precatórios, onde ele nos posicionou o problema, começou a negociação com o Ministério Público e nós finalizamos para mudar esse regime de precatório. Depois, no nosso mandato, a gente teve outras situações, mas que a gente conseguiu de uma certa forma, né? Não conseguimos 100%, mas conseguimos muito perto de 100%,
de equilibrar essa questão de precatórios, negociações com o Tribunal de Justiça, fazendo negociações com o Tribunal de Justiça. Essa dívida ambiental, nós, numa decisão judicial, nós orientando ali com o nosso jurídico, que aliás fez um bom trabalho no nosso mandato, nós conseguimos suspender a cobrança. A outra dívida, nós negociamos e fizemos remissão da dívida junto com o judiciário, em troca de obras lá no loteamento Bela Vista. Levamos iluminação, levamos algumas benfeitorias que conseguiu resolver essa questão de precatórios. Mas eu penso que os dois maiores problemas que eu enfrentei nesses 8 anos não foi o buraco na rua, não foi o cano que estourou no Ipanema, que ficou sem água. Os maiores problemas, inclusive não foi nem o último ano, que foi a pandemia. O maior problema que nós enfrentamos durante esses 8 anos, eu penso que é o problema que aflige a atual gestão e vai afligir outras e por aí ainda, é essa questão de pagamentos de dívidas, uma vez que o município já vem endividado de muitos e muitos anos, e a questão previdenciária do servidor público municipal, uma vez que o município adotou um regime próprio de previdência, ele lá na década de 90, ele não aderiu ao regime geral, ele poderia ter ido para o INSS, mas houve uma decisão na época de tornar o município autossuficiente e fazer uma previdência própria, e essa previdência própria não se sustentou e não se sustenta, porque faltaram contribuições no início, e agora, no final, infelizmente, é um sistema que compromete muito as finanças e o orçamento municipal, né? São os dois maiores problemas que eu vejo em Presidente Venceslau atualmente. Eu, quando estava ali na condição de prefeito, né, eu tentava ver a cidade como um todo, né? E eu percebo que, posso dizer hoje, que Deus capacita as pessoas que Ele coloca lá dentro, porque não me vejo tão capacitado para ter encarado tão grande desafio que é administrar a nossa cidade. A cidade tem muitos problemas, evidentemente, mas naquele momento que eu estava ali, eu sentia uma força muito grande, que era a força que Deus nos dava, pela minha fé, pela minha crença, pela minha espiritualidade. Eu que sou católico e que sempre pedi a Deus orientação para os nossos atos. Então eu tentava olhar como um todo, né? Como um pai tem que olhar uma família, né? O pai que tem muitos filhos, ou a mãe, vai mais ou menos entender. Não estou aqui infantilizando a questão, apenas tentando dar fazer uma ilustração com que as pessoas possam entender o que eu estou dizendo. Você procura olhar sua família como um todo, você não vê nenhum filho com distinção. Eu procurava fazer isso, eu entendia que para fazer uma boa administração, eu tinha que olhar a cidade toda, eu tinha que olhar todos os problemas, eu tinha que fazer cada secretário dar o melhor de si, né? Então nós formamos ali uma equipe e tentava tirar de cada um o melhor de si, né? Então os avanços aconteceram. Então, por exemplo, no campo habitacional, nós assumimos a administração, tinha lá um conjunto habitacional de 110 casas parado, que é o Watanabe 2. Eu assumi, ele tinha 48% de obra. Então, o Watanabe 2, né, fazia 10 anos que a obra tinha sido iniciada, ela estava com 48% de execução. Nós, em 1 ano e meio, não faltou vontade de ir a São Paulo, de buscar alternativas, até presos da penitenciária nos ajudaram na obra. E nós conseguimos, em 1 ano e meio, fazer os outros 52% que faltava da obra e entregar as casas. As pessoas hoje estão lá, muitos deles, até hoje, na habitação. Naquela região ali do Watanabe, pavimentamos o Watanabe 1, fizemos o acesso ali pela rua Álvaro Antunes Coelho, a ligação ali da Vila Nova. O bairro Massimino, do lado, o bairro Massimino, o Antônio Massimino, nós fizemos toda a infraestrutura, né? Toda a infraestrutura. Canalizamos todo aquele fundo de vale, tem lá um canal aberto, tem uma parte que é um canal fechado com aduelas. Foi um dos maiores investimentos de drenagem da história da cidade, em termos de execução de galerias. Fizemos toda a parte de infraestrutura, pavimentamos. Hoje o bairro Roberto Massimino é um dos bairros mais bonitos de Presidente Venceslau. Em cada bairro eu procurei deixar
um pouco da nossa marca. Lá na Sumaré ainda tem rua que não está pavimentada, vamos levar a pavimentação. Foi na Rua Curitiba, foi na Rua José de Oliveira, enfim, foi... na Vila Luísa também tinha ruas que não estavam pavimentadas, era na Xister Bela, era na Novo Mundo. Nós fomos lá levar a infraestrutura, a pavimentação. Na Morada do Sol também tinha, Adolfo de Oliveira Lima, nós fomos pavimentar a Rua Adolfo de Oliveira Lima. Lá no Ipanema tinha um problema lá, quem mora lá embaixo no Ipanema sabe muito bem, chovia, ninguém saía daquele bairro. A rua Roncolato, ela não permitia, que era a ligação principal do bairro. Nós fomos lá, levamos galeria, fizemos a João Roncolato, pavimentamos. O bairro Nico Moré também era um grande problema, não tinha nada de infraestrutura. Nós fomos lá, levamos toda a infraestrutura, fizemos galeria, fizemos a pavimentação total do bairro, né? Essa semana eu passei lá, inclusive onde hoje tem uma pracinha muito bonita, que foi inclusive nós que fizemos, nós começamos, né? Hoje eu acredito que tiveram outras intervenções, porque a praça está muito bonita. Ali era um depósito a céu aberto de lixo, os moradores sabem o que eu estou falando. Ali era lixo jogado, né? Hoje é uma praça, e o bairro tem dignidade. Nós tentamos caminhar por toda a Presidente Venceslau levando infraestrutura. Quando eu assumi a prefeitura, foi um período de muita chuva, em 2013. Até a fatalidade de uma pessoa falecer dentro da própria casa, que afundou ali uma galeria que ninguém sabia que passava por ali, porque era uma galeria da década de 30, de 40 que foi feita. Passava por baixo dos imóveis, foi liberado posteriormente, não sei quando, loteamentos na região, as pessoas compraram, fizeram suas casas, uma pessoa faleceu. Nós tivemos que resolver todos esses problemas de drenagem. E ali eu tive um impacto, quando assumi a prefeitura, de ver muitos alagamentos, muitas invasões de águas, de chuva nas casas. Acontecia isso no Ipanema, acontecia no Jardim Europa, acontecia na Vila Nova. E foi uma coisa que nós procuramos nos dedicar, lá na Baixada da Tiradentes, ali na Antônio Prado, e fizemos muita galeria, buscando recursos no FEIDRO, em Marília, em São Paulo. Fizemos muita obra que ficou aí hoje enterrada e que está lá. Que bom quando eu vejo hoje notícias de chuvas fortes, e eu observo que não entra mais água na casa de ninguém. Porque nós tivemos essa oportunidade de passar pela prefeitura e deixar esse legado positivo de infraestrutura. E como eu estava dizendo que eu procurava olhar a cidade como um todo, eu falava, bom, se eu estou fazendo infraestrutura nos bairros, eu tenho que fazer no centro. Foi aí que eu pavimentei aquela avenida que a gente chama de prolongamento da Dom Pedro, sai ali do Conservatório Musical e vai lá no Batalhão. Ali era uma rua de terra, uma ruazinha, era uma aberturazinha de terra. Aqueles terrenos ali eram depósitos de lixo, ali queimavam lixo, era fumaça, era animais mortos jogados ali, era um lugar muito feio, bem no centro da cidade. Nós fomos ali, fizemos uma rua moderna, um canteiro central, virou uma grande avenida, Ali com certeza vai ser um local de expansão urbana. E ganhou a cidade um acesso muito mais fácil. Quem chega ali pela Carlos Platizek já entra ali, já sai no centro, ali próximo da APA e da Dom Pedro II. E olhando para o centro, nós fizemos a pavimentação sobre as pedras, as pedras aqui do centro, aquelas pedras de cimento da década de 40. Me parece que aquelas pedras haviam sido colocadas aqui. Eu achei algum registro na prefeitura na década de 40, na verdade, 1942, provavelmente, na gestão do prefeito Enio Pipino. E era só solavanco, A cidade acanhada, um comércio que não conseguia progredir no centro, os comerciantes também não investiam, porque era um comércio muito antigo que nós tínhamos no centro. Nós tivemos a ousadia, inclusive contrariando muitas pessoas que não queriam que a gente pavimentasse. Cheguei a responder um processo por isso. Acho que o processo, se não acabou, está para acabar, espero que acabe. Por isso, por pavimentar o centro. Primeiro fizemos a Princesa Isabel, a Dom Pedro, depois fizemos todas as travessas, fechamos o quadrilátero, tentamos fazer um trabalho que fosse levar a infraestrutura para todos os bairros e também para o centro da cidade. Modernização de iluminação, lâmpadas de LED, enfim,
nós procuramos fazer esse trabalho de infraestrutura em toda a cidade. E olhando também todos os setores, né? A educação. Todas as escolas foram reformadas, foram ampliadas. Nós começamos no nosso mandato a fazer os projetos de combate a incêndio, a levar acessibilidade para as escolas. As nossas notas nas avaliações de escolas públicas eram uma das melhores do Estado. Nossas notas de educação eram as melhores do Estado, porque a gente conversava com os professores, tratava disso diretamente com as coordenações lá da Secretaria de Educação, para oferecer a melhor educação possível para as nossas crianças. Na saúde, por outro lado, nós fizemos 2 postos de saúde. O posto de saúde da Vicentina fomos nós que construímos. Nós construímos o posto de saúde da Vila Carmen. Nós tivemos uma boa parceria com a Santa Casa, e foi na nossa gestão que a Santa Casa passou a ter UTI. Antes era um sonho ter UTI abria, UTI fechava, começava, tentava, não dava certo. Foi na nossa administração que, com muito apoio à Santa Casa, nós conseguimos ter a UTI. E olha só como eu disse para você que Deus orienta, né? Porque a gente pedia sempre iluminação e orientação a Deus. Nós conseguimos consolidar a UTI da Santa Casa de Venceslau com 10 leitos, no ano talvez de 2019. E o que aconteceu no ano seguinte que ninguém previa? A pandemia. Ninguém previa, ninguém sonhava que ia ter pandemia, ninguém sabia que ia acontecer isso daí. Ninguém supunha que pudesse imaginar uma pandemia, viver uma pandemia, como nós fizemos em 2020. E foi justamente um ano antes que nós conseguimos abrir a UTI. Lógico, eram 10 leitos, mas quando teve a pandemia, aqueles leitos foram muito utilizados, mas muito utilizados. Evidentemente que pessoas faleceram, né? Infelizmente, foi essa contingência daquele momento que nós vivíamos. Mas quantas pessoas foram salvas por uma UTI? Que a gente, quando fez, junto com a Santa Casa, nem imaginava que poderia acontecer, né? Então, se nós não tivéssemos aquela UTI, com certeza teria morrido mais gente, né? Os municípios saíram correr atrás, vamos montar UTI, vamos isso, vamos aquilo, nós já tínhamos, né? Inclusive socorrendo não só gente de Venceslau, viu? Gente de Epitácio, passou por gente de Presidente Prudente veio para cá, gente de Barretos veio para cá, gente de Marília veio para cá, gente de Assis veio para cá naquela época. E puderam alguns deles, graças a Deus, voltar para suas casas, conviver com a sua família, né? Enfim, foram medidas acertadas que eu acho que acabamos tomando, né? Naquela oportunidade. Levando a administração como um todo, eu estava dizendo aqui. Então, por exemplo, nós tínhamos um problema em Presidente Venceslau, que era a ausência de regularização. Nós tínhamos muitos lotes, muitos loteamentos sem regularização, sem documento. Então, isso que a gente fala hoje aqui com muita força de regularização fundiária aqui no Pontal, porque o Pontal precisa de regularização fundiária. Aliás, isso aí foi até uma das bandeiras que eu levantei, porque eu, como prefeito, eu acabei sendo presidente de uma associação dos municípios aqui que chama Unipontal. Fui escolhido pelos prefeitos, na época 32 prefeitos que nos escolheram para ser o presidente. E eu levantei aquela questão da regularização fundiária, porque eu já fazia ela aqui, dentro da cidade, né? Nós conseguimos entregar documentos no bairro Antônio de Oliveira da Fonseca Pereira. 300 pessoas tinham suas casas e não tinham documentos. Documentamos, todo mundo documentado no cartório, registro. Ali na garagem da prefeitura, toda aquela região ali, documentamos, todo mundo com registro. O empresarial da Five, onde tem ali a Minersal, onde tem todas aquelas empresas, as indústrias, nada daquilo tinha documento. Regularizamos aquilo, entregamos documento, titulamos, todo mundo hoje pode ir lá no banco fazer um financiamento, dar em garantia, levantar dinheiro, investir no negócio. A pessoa que vende hoje uma casa dessa nesses bairros pode vender uma coisa documentada, não tinha documento. Pegamos bairros que não tinham documento, regularizamos, como eu disse há pouco, o Bela Vista. Todos os conjuntos habitacionais nós regularizamos. A SECAP, que é da década de 80, não tinha documento, regularizamos a SECAP, regularizamos o Watanabe, regularizamos o Frutuoso Pires, regularizamos o Futigami, regularizamos o Daraia. Legalização, regularização, entregar título, entregar documento, isso nós fizemos muito no mandato, fluiu muito naquela época. Foi um momento assim que
as coisas aconteceram muito fortemente. E eu tive o privilégio, dando sequência na gestão do prefeito Hernani, de concluir uma das estações de tratamento do esgoto, que, como eu disse, ele tinha assinado o convênio, mas a licitação e as obras aconteceram do meu mandato. Eu entreguei a estação de tratamento norte, que está aqui sentido Aimoré, ali trata em torno de 40% dos esgotos da cidade, foi planejado para isso, foi projetado por isso, e deixamos lá a estação de tratamento de esgoto sul, com 98% de obra em conclusão, que foi concluído depois, posteriormente, entregue. Me parece que está tendo agora um problema de ramificações, está tendo que fazer mais outras interligações, mas eu tenho certeza que a cidade já vai contar com 100% do seu esgoto doméstico, sanitário, tratado, né, que é um problema ambiental dos mais graves que Venceslau tinha, que nós pudemos contribuir participando dessas duas obras importantes. Durante a pandemia, eu acabei tomando alguns posicionamentos políticos, porque eu discordava do governador daquela política do fecha tudo. Lógico, precisava ter isolamento social. Eu concordo que tinha que ter isolamento social. Mas eu entendia que também não dava para ser uma coisa tão radical a ponto de sacrificar e quebrar os comerciantes. Então, eu tive, vamos dizer assim, algumas posições que conflitaram com o governador da época. Isso gerou uma indisposição com relação ao meu governo, no final do meu mandato. Muitas coisas a gente não conseguiu concluir. A própria estação de tratamento de esgoto sul, que a gente deixou, era com 98%. Era para ter sido concluída. Não conseguimos concluir. Por quê? Porque não liberava o acesso para a gente passar por baixo da rodovia. Tinha que passar por baixo da integração, ali cortar a integração e a Raposo Tavares, e o governo não nos deu acesso. A creche do Ipanema, mesma coisa, eu acho que eu deixei a obra com 95%, era para ter sido entregue bem antes dessa obra. Também não foi entregue porque o governador não liberava os pagamentos. O governador não liberava os pagamentos para acontecer a conclusão da obra. A obra ficou parada, foi objeto até de furto, não conseguimos concluir uma creche importante que agora está aí. E assim, várias dificuldades. O convênio mesmo, hoje está sendo feito reforma na praça, isso aí era para ter sido começado lá atrás, com o convênio que eu tinha assinado, mas o governador não liberou. Então foram várias frustrações, né? Mas a gente teve várias conquistas também, tudo é difícil, né? Uma obra que foi bem assim, ela não era cara, ela não era difícil de executar, mas ela me deu um baita trabalho. Foi, por exemplo, a construção da pista de caminhada. A pista de caminhada foi um recurso que nós conquistamos em Brasília, na época, no Ministério dos Esportes. Foi no ano da Copa do Mundo, né? 2014. 2014, Brasil sede da Copa do Mundo, e o ministro da época, o ministro do Esportes, era o Aldo Rabelo. O ministro Aldo me recebia muitíssimo bem todas as vezes que eu ia em Brasília, e eu levei para ele um projeto que eu queria fazer um novo ginásio de esportes. Essa era a ideia de então, um novo ginásio de esportes. Aquele que é o nosso ginásio de esportes, na época ele estava lá bem deteriorado, super deteriorado, e já estava sem uso há uns 4 ou 5 anos, abandonado lá, os tacos tudo jogado, arrancado, estava lá, não tinha uso. O ginásio, aquele ginásio que todo mundo conhece. E eu levei para ele um projeto de construção de um novo ginásio de esportes. O ministro Aldo me recebeu e aquilo andou tecnicamente, e ele estava bem inclinado a nos atender, a nos dar o recurso para fazer o ginásio de esportes. Só que como não era um recurso de uma emenda parlamentar, não era um recurso carimbado ali, ele era um recurso que a gente chama de OGU, do Orçamento Geral da União. É um recurso do próprio Ministério. Quando chegou no final daquele ano de 2014, o Aldo me ligou, o ministro do Esporte me ligou, e falou: prefeito Duran, olha, eu não vou conseguir liberar o recurso para construir o ginásio de esporte, porque o orçamento nosso, por conta da Copa do Mundo, já tinha usado boa parte daquilo que tinha de recurso do orçamento do Ministério. Mas eu vou te liberar uma parte.
eu vou te liberar uma parte e você cadastra a obra em partes. Então você coloca aí no sistema execução da primeira etapa da construção do ginásio de esporte. Então, vamos imaginar que fosse 3 milhões de reais, ele iria me liberar 900 mil, né? E seria a primeira etapa. Eu, na hora, imaginei que ia ser algo que não ia ficar bom, porque ia ser provavelmente um elefante branco. Eu iria talvez começar um ginásio de esporte com aquele recurso que ele iria disponibilizar, e depois ia parar a obra porque teria que ir atrás da segunda etapa e da terceira etapa, e ninguém sabe se a gente ia conseguir essa segunda etapa. A terceira etapa talvez ficasse uma obra inacabada. Eu perguntei, ministro, eu posso mudar isso daí então? Porque eu acho muito complicado esse negócio de fazer por etapa. Eu quero que seja uma obra que a gente comece e termine, né? Ele falou, pode, cadastre então o que você acha que é importante aí. Foi então que eu peguei, sentei com a equipe na época. A equipe, vamos fazer uma quadra, vamos não sei o que, vamos ver lá. Eu falei, olha gente, quadra nós temos, o ginásio de esporte nós vamos encontrar uma forma de fazer ele voltar, e depois encontramos e reformamos e concluímos. O ginásio de esporte foi entregue à reforma na minha administração e está lá hoje acontecendo campeonatos e a população usando. Inclusive o time de basquete que a gente tinha precisava também, um basquete que tinha lá na primeira divisão, precisava de uma quadra. E a ideia era que ter um espaço para os jogos. E eu falei, olha, a pista de caminhada. A pista de caminhada é um local onde todo mundo vai usar, né? A pista de caminhada vai ser algo que vai beneficiar muitas pessoas, né? Beneficia o jovem, beneficia o idoso, todos caminham, né? E hoje somos todos incentivados a caminhar cada dia mais para poder manter a saúde. E foi uma obra que me deu muitíssimo trabalho, porque nós cadastramos a pista de caminhada com esse recurso e cadastramos um sistema de melhorias ali da piscina. Foi feita essa obra na piscina, colocou lá um climatizador para melhorar a temperatura da água, e foi essa obra da pista de caminhada. Mas como eu disse, era a obra do orçamento da União. Cada ministro que chegava tinha sua prioridade, nunca a prioridade era concluir essa obra. E foi uma obra que foi assim, concluída bem lentamente. As pessoas vão se lembrar que ela foi construída muito lentamente, porque o dinheiro vinha a conta-gotas. Eu tinha que ir para Brasília resolver outras coisas e sempre estava no Ministério, até com problema de saúde mas eu estava ali no Ministério, estava ali para a gente tentar entregar, e conseguimos, né? Foi entregue a obra, deu uma cara nova ali para aquela Carlos Platzek, né? Ficou mais bonita aquela entrada da cidade com a pista de caminhada ali ao lado, né? E uma obra que também é importante, que graças a Deus conseguimos concluir. Mas com certeza tivemos muitas frustrações. A estação de tratamento de esgoto foi uma delas, a creche do Ipanema foi outra, mas por conta realmente de rivalidades políticas ocorridas durante a pandemia. Porque o governador ele não aceitava críticas e eu não me via na necessidade de concordar com tudo. Eu entendia que, como representante da cidade, eu tinha o dever de falar pelas pessoas de Venceslau. E agimos com muita seriedade naquela pandemia, não nos faltou seriedade em momento algum. Nós investimos recursos na compra de tomógrafo, nós criamos uma central de triagem para a Covid lá no Céu das Artes, aliás, uma obra que nós construímos também, o Céu das Artes. O Céu das Artes, um recurso que nós conseguimos no Ministério da Cultura, na época, a ministra era Marta Suplicy. Ali hoje está sendo usado para outras formas, mas a finalidade daquele prédio é a arte, é a cultura, é a dança. Na nossa época, antes da pandemia, tinha balé. Na nossa época, antes da pandemia, tinha atividade com as pessoas portadoras de deficiência visual. Nós tínhamos ali artesanato, nós tínhamos pintura, nós tínhamos a banda, nós tínhamos uma série de atividades culturais naquele prédio. E a pandemia nós transformamos ali num centro de triagem de Covid, passamos a cuidar das pessoas ali, e uma das coisas mais marcantes e que me faz assim recordar do meu último ano de mandato durante a pandemia, foi quando eu estava na prefeitura e durante a pandemia eu não me ausentei da prefeitura nenhum dia. Eu trabalhei de segunda a segunda na prefeitura.
A minha família eu deixei em casa isolado, teve momentos mais difíceis, eu até pedi para eles ir para outro lugar, para mim ficar sozinho em casa, porque como eu não parava de trabalhar, eu ia na Santa Casa, eu estava nos postos, eu estava na central de triagem, eu estava como prefeito em todos os lugares onde era necessária a minha presença, para a gente poder efetivar políticas de tratamento e de atendimento à população. Então eu pedi que a minha família saísse de casa, eu fiquei isolado em casa, então eu trabalhava, voltava para casa à noite, tinha que fazer a minha própria comida ali e me virar da forma que eu podia para poder trabalhar todos os dias como eu trabalhei. Na pandemia eu trabalhei todos os dias, de segunda a segunda, não folguei sábado nem domingo, todos os dias. E uma das coisas que me deixou mais assim preocupado na época foi quando eu estava na prefeitura e chegou ali os representantes do Abrigo Esperança, né? As pessoas chegaram lá dizendo, olha, aconteceu um fato, a gente tinha um protocolo de isolamento dos idosos, mas um dos idosos foi para um atendimento na Santa Casa, quando ele voltou, ele teria que ter ficado numa quarentena, não sei o que aconteceu, acabou tendo contato com outros idosos, veio contaminado e começou a contaminar pessoas. E contaminou ali alguns dos acolhidos ali no Abrigo Esperança. Aquilo me preocupou muito, foi uma decisão assim de momento, utilizar a escola, o GE, que era ali do lado, né, o grupo escolar, que era ali do lado, na época não estava tendo aula, nós fomos lá lavar aquele prédio, nós fomos desinfectar o prédio, eu fui com as equipes de limpeza no prédio ajudar a limpar, nós fomos remover as carteiras para poder transformar aquilo lá em quartos, nós fomos para o próprio abrigo, eu acompanhei a triagem, eu vi as pessoas que estavam sendo infectadas junto com os enfermeiros ali acompanhando a triagem, nós fomos isolando, nós tivemos ali alguns óbitos de pessoas idosas, mas foi assim, um momento muito duro, né? Nós lidarmos com o desconhecido, né? Eu já saindo da prefeitura, 2020, meu último ano de mandato, e algo totalmente desconhecido. Você via as notícias, cada um falava uma coisa, ninguém sabia como tratava, não tinha um protocolo, não tinha um remédio, não tinha uma solução, não tinha uma vacina até então, né? Foi assim um período muito angustiante, aquele período de 2020, ter participado da gestão da cidade, à frente da cidade, no momento em que surgia algo tão violento e tão agressivo, que era aquele vírus que estava ceifando vidas, né? Quando faleceram 2 primeiras pessoas, a direção da Santa Casa me liga, olha, chegou gente sem ar aqui, olha, tá... Quer dizer, foi bem complicado aquele momento, mas procuramos ali se cercar de pessoas, fazer o melhor, aplicar os recursos que chegavam, investindo tudo no atendimento das pessoas. E foi assim um momento mais duro, vamos dizer assim, da minha administração e mais exaustivo, né? As obras que nós não conseguimos entregar foram frustrações de um mandato que eu queria ter concluído, mas não consegui, já foram concluídos pela atual gestão, a gestão atual já concluiu. Quer dizer, isso não é nada que nos preocupe. Uma obra você não consegue terminar hoje, mas termina amanhã e a vida segue. Agora, a pandemia foi realmente muito difícil para quem estava à frente. Eu me comunicava com as pessoas através de lives, né? Cada dia eu abria o celular lá e fazia uma live, porque as pessoas todas estavam em casa. Todas as pessoas estavam praticamente em casa, tentando se isolar ao máximo. Então, a forma que eu tinha de me comunicar com elas eram por lives, e eu fazia essas lives dizendo o que nós estávamos fazendo e dando as orientações do que elas deveriam fazer, né? Dentro daquilo que era possível naquele momento, daquilo que nós sabíamos até então. Porque, evidentemente, nós também não tínhamos conhecimento pleno da doença, nem de como evitá-la, né? Mas aquilo que a gente podia, a gente fez naquela oportunidade, né? Aqui em Presidente Venceslau, pela nossa população. A pandemia, nós começamos a ouvir falar do vírus ali em 2019, final do ano, começou a dizer que na China tinha um vírus, e aí a gente via isso pela televisão, via lá pelo Jornal Nacional, via pelo Fantástico, via pelas emissoras, essa história, e pela internet, alguns vídeos até chocantes de pessoas adoecendo.
Quando que a gente deu conta da presença do vírus aqui no Brasil para valer? Começou a falar, olha, apareceu uma pessoa infectada em tal lugar, uma pessoa infectada em tal lugar e tal, isso já no começo do ano, mas muito devagar. No começo de 2020, janeiro, fevereiro, a minha preocupação como prefeito ainda era dengue, exclusivamente dengue, porque nós sempre tínhamos um problema no começo do ano, de dezembro, janeiro, fevereiro, os últimos meses do ano e os primeiros meses do ano seguinte, por conta do calor e chuva, aqui na nossa região, de dengue, né? Então eu já estava, como todos os anos, preparando todo o protocolo de atendimento de dengue. Mutirão de limpeza, bota fora, não sei o quê, notificação da fiscalização notificando terrenos baldios para limpeza, aquela coisa de começo de ano. Eu até então eu estava preocupado com dengue. Foi quando em março, após uma reunião que nós fizemos de todos os prefeitos em Presidente Bernardes, uma reunião da Unipontal, que eu era presidente, que era a entidade que tinha 32 municípios da região, logo depois da reunião da Unipontal, o governador João Dória ele fez um decreto no estado, já colocando diversas restrições. E aí a gente percebeu que a doença tinha chegado para valer no Brasil e aqui no estado de São Paulo. A primeira reação foi estudar aquele decreto e tentar se inteirar com as autoridades de saúde, afinal de contas, a dimensão do problema, né? Ali nós tínhamos já traçado, muito que prematuramente, já tínhamos algumas conversas com Santa Casa e com as nossas equipes de saúde, mas ninguém ainda tinha noção do tamanho do problema que viria pela frente, né? Quando nos demos conta, né, das primeiras mortes na cidade e a doença se alastrando mesmo, Brasil afora, e todos os municípios tomando atitudes, eu me lembro que o prefeito de Euclides da Cunha, na época, ele era médico, o Dr. Christian, ele me ligou dizendo, Duran, eu estou fazendo aqui um decreto, eu estou tomando aqui algumas medidas e tal, e pelo que eu vi era ele mesmo que estava ali no computador escrevendo o decreto lá de Euclides da Cunha, ou tinha alguém digitando do lado, porque ele estava falando, olha, eu estou falando aqui, tal, estou pensando assim, assim. E eu falei, olha, aqui nós, pelas conversas que eu tive com as nossas equipes, nós estamos pensando de tal forma, tal. Foi quando todos os municípios começaram a tomar medidas de isolamento social. E eu fiz um primeiro decreto também, bem nos moldes do que as outras cidades estavam fazendo de isolamento social, né? Eu criei imediatamente um comitê. Nós chamamos de Comitê de Combate à Covid, uma coisa assim. E ele era composto por médicos, por enfermeiros, por pessoas da área epidemiológica do município, da área de endemias, vários setores que compunham aquele comitê que nos orientavam, né? E foram as primeiras medidas, porque realmente nós não tínhamos nenhuma noção da doença. E, paralelo a isso, nós fomos sentando com todos os envolvidos, os atores envolvidos, e traçando as primeiras decisões. Decidimos ampliar lá na Santa Casa, atendendo a solicitação, a compra de respiradores. Nós compramos ainda, naquele momento, 3 respiradores, assim, que foi encontrado com muita sorte, porque já estavam sendo esgotados esse tipo de equipamentos, já não tinham respiradores para vender. Quem vendia queria receber adiantado, uma coisa que a prefeitura não pode fazer, porque existem os estágios de despesa pública e a prefeitura não podia pagar adiantado. E nós nos reunimos ali com as pessoas e falamos, olha, a única alternativa de ter os respiradores é assim, então nós vamos ter que pagar adiantado. E já sabendo que se não fosse entregue, nós íamos ter que pagar do nosso bolso para devolver aquele dinheiro para a prefeitura com aqueles respiradores. Nós compramos aqueles respiradores, o fornecedor era conhecido da Santa Casa, a Santa Casa nos disse, olha, ele é um bom fornecedor, pode comprar sem medo, que ele entrega. E aí nós compramos e o produto não chegava, e aí ele disse que ia entregar imprudente e o produto não chegava.
e de repente eu liguei para ele já desesperado, cadê os respiradores? Ele falou, olha, por um engano, ao invés de Prudente, nós entregamos em Campo Grande. Eu falei, mas tá na onde em Campo Grande? Tá em tal lugar. Eu falei, segura lá que eu estou indo buscar. Catei aqui uma equipe nossa, o próprio secretário da Saúde e mais um outro motorista, foram naquele exato momento em Campo Grande buscar. Por sorte estavam lá, os aparelhos foram entregues finalmente. Entregues na Santa Casa, entregamos na Santa Casa, colocamos respirador, estruturamos, compramos um tomógrafo para poder fazer os exames clínicos. Mas enfim, a doença foi muito devastadora, né? Nós vimos muitas pessoas adoecendo, nós depois fizemos ali a nossa central de Covid. Primeiro nós não sabíamos onde fazer, eu imaginei primeiro de fazer lá no Colégio Álvaro Coelho, aí fui desaconselhado pelo pessoal da educação, que não daria certo ali, porque depois se a gente conseguisse retomar de alguma forma as aulas, porque as aulas também foram interrompidas, foram suspensas naquele momento, os alunos ficaram todos sem aula, todo mundo foi para casa, literalmente todo mundo foi para casa, né? Lá na prefeitura nós colocamos a maioria dos funcionários em home office, os funcionários que não podiam trabalhar nós demos afastamento, tinha alguma comorbidade, tinha algum problema já de saúde, a gente afastou para não ter nenhum risco de contaminação daquelas pessoas pelo exercício da atividade, pelo exercício do trabalho. Enfim, foram várias medidas. Depois nós decidimos levar lá para o Céu das Artes e lá ficou durante muito tempo, até depois que eu deixei de ser prefeito, ficou a central de Covid. Não conseguimos contratar médico, foi difícil montar a equipe, não foi fácil. Não foi fácil porque, embora existissem médicos, não eram todos os médicos que queriam trabalhar à frente da Covid. Médicos mais idosos, vamos dizer assim, com mais idade, se recusavam, você tinha que buscar nos mais novos, e mesmo dos mais novos, alguns ainda tinham muitas incertezas com relação à doença e tinham medo. Tinham medo mesmo. A verdade é que muita gente não queria trabalhar. E foi com muita dificuldade que nós conseguimos montar equipes, compramos os testes, fizemos ali um local de atendimento. A pessoa que já tinha sintomas gripais já era conduzida para lá, a gente já começou a separar. Saúde não parou de trabalhar, saúde trabalhou normalmente naquele período, os outros demais segmentos foram se adaptando à doença. Depois os professores da rede de educação foram também, através da sua criatividade, elaborando aulas que eram transmitidas e repassadas para os alunos da maneira que era possível. Ia nas escolas, deixava lá, os pais iam buscar uma atividade para fazer em casa, para ir mantendo minimamente aquela criança com alguma alfabetização, com alguma educação durante aquele período que não fosse lhe causar um prejuízo muito grande de retomada de estudos posteriormente. Foram assim dias dificílimos, né? E nós vimos os óbitos acontecerem, né? Nós vimos o desespero de todos, o desespero dos comerciantes, que incessantemente nos procuravam, Durana, nós precisamos trabalhar, nós vamos quebrar, eu vou fechar, eu tenho 30 funcionários, eu tenho 20 funcionários, era o restaurante, era o bar, era a lanchonete, era o comércio em geral. E aí nós fomos, através também do comitê, encontrando algumas formas de trabalhar, era meia porta aqui, era atendimento de uma pessoa por vez, e nós fomos superando juntos, né? Eu estava à frente da prefeitura, mas eu democratizava, né? Democratizei muito todo o diálogo com relação à pandemia, ao enfrentamento da Covid, até porque ninguém sabia nada. Ninguém conhecia absolutamente nada da doença. Não tinha um protocolo de atendimento, não tinha um remédio específico, não tinha um remédio que poderia tratar aquela pessoa, não tinha uma vacina, não tinha absolutamente nada. Os médicos estavam ali procurando nos seus livros, nos seus manuais, estudando para tentar criar um protocolo de atendimento. Alguns criavam protocolos próprios, que depois de muito tempo a gente vê pessoas questionando aqueles protocolos, olha, isso é charlatanismo, isso é isso, é aquilo, mas naquela oportunidade ninguém sabia absolutamente nada, era uma doença totalmente nova que estava matando pessoas sem ar, né? As pessoas procuravam atendimento e não tinha atendimento disponível para todo mundo, porque por mais que você estruturasse como a gente estruturou, tivemos ali a felicidade de ter a UTI funcionando
quando a Covid chegou, ela já estava funcionando a UTI, mas não existia estrutura suficiente para todo mundo, né? Não havia estrutura suficiente para todo mundo. E quantos aí, pessoas próximas, amigos, faleceram, e a gente não podia nem sepultar. Tinha um protocolo, inclusive, para o sepultamento, não podia ter velório, não podia, a pessoa sair ali com o diagnóstico de óbito por Covid, já ia dentro de um saco que era lacrado, um produto especial que lacrava, colocava dentro da urna funerária, e dali já saía direto para o cemitério para sepultamento. Os nossos coveiros trabalhavam paramentados, trabalhavam ali com roupas que nos indicaram para comprar, com luvas que eram descartáveis, e as famílias não podiam nem velar os seus entes queridos, né? Isso nos custou muitas questões, porque nós tínhamos que lidar com tantas novidades, né? Eram tantas e tantas novidades que surgiam. O governo às vezes liberava um recurso, fazia uma portaria de uso daquele recurso, e muitas vezes as portarias não eram claras. As nossas equipes, os assistentes sociais, os técnicos da prefeitura, os funcionários das secretarias liam e tinham enorme dificuldade de interpretar o que o governo queria com aquilo. A gente tinha que procurar saber como aplicar corretamente aquela verba, né? Como usar corretamente aquele recurso para fazer atingir a finalidade melhor possível de socorrer as pessoas, seja levando a proteína, o alimento, levando a cesta básica, levando o atendimento, levando o acolhimento, porque foram momentos assim muito difíceis de se administrar, muito difíceis mesmo. Hoje, anos depois, já à luz do dia, já com toda a claridade que tem sobre a questão, com tanta clareza que se tem sobre a doença, sobre tudo, eu vejo até pessoas falando, olha, podia ter feito diferente, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Lógico, né? Poderia ter sido feito diferente se a gente soubesse o que fazer no momento certo, né? Se soubesse o que fazer, seria tudo muito mais fácil. Foi muito difícil administrar a cidade, muito difícil administrar a cidade. Nós tínhamos uma equipe reduzida de pessoas para poder manter todo o funcionamento da cidade, equipes que não podiam parar, coleta de lixo não podia parar, serviço de abastecimento de água não podia parar, vários serviços não podiam parar, né? E os servidores públicos, de uma maneira geral, teve uma lei complementar na época, uma lei que se conhecida por lei complementar 173, que suspendeu os direitos de progressão desses funcionários. E depois houve uma exceção, né? Só para exceção para os policiais militares e servidores da saúde, porque se entendeu lá em Brasília que os policiais militares não pararam de trabalhar e que os servidores da saúde não pararam de trabalhar. Isso é uma verdade. Esses servidores, as forças públicas de segurança não pararam de trabalhar, nem os servidores da área da saúde, nenhuma das esferas. Mas quantos e quantos mais servidores não continuaram trabalhando? Continuaram trabalhando. Como eu disse aqui, abastecimento de água, coleta de lixo. Tantos e tantos continuaram trabalhando e foram penalizados, não puderam ter contado aquele tempo a fim de progressão, por nada, porque se entendeu lá em Brasília, na realidade do Congresso Nacional, na realidade da administração geral, de que esses servidores estariam em home office quando na verdade eles não estavam, né? E esses servidores trabalharam e ainda hoje são penalizados porque não contam esse período de pandemia de 2 anos para efeito de progressão, os seus adicionais por tempo de serviço. Sempre procurado por servidores do sistema prisionais, porque fui funcionário do sistema prisional, depois fui advogado do Sindicato de Servidores Prisionais, então eu sempre tive muito contato com a área do sistema prisional. Sempre tive muitos amigos, muitas pessoas próximas a mim que são servidores dessa área. E eles começaram a me denunciar que o protocolo que existia dentro do sistema prisional era um protocolo que só existia no papel, não existia para valer, né? E havia um grande risco de contaminação de presos, havia um grande risco de contaminação de servidores, né? E uma tragédia enorme. Imagina que nós temos aqui 2 presídios em Venceslau. Nós temos ainda do lado, mas na época, um em Kaiowá, outro em Marabá e muitos presídios próximos. A enorme dificuldade que nós estávamos tendo de conseguir atender a nossa população. A nossa UTI, que a gente havia montado um ano antes, já sendo procurada por outras cidades, gente de Assis, gente de Marília,
porque é um sistema unificado, o sistema de saúde. Então, pessoas de outras cidades vinham para cá. Então, nós tínhamos que atender essas pessoas e me preocupava se tivesse realmente uma explosão de casos de Covid dentro das unidades prisionais. Me preocupou muito quando eles me falaram, olha, existe um protocolo, entre aspas, o protocolo na prática não existe. E eu acabei, numa das lives que eu fazia, porque eu me comunicava com a população quase que diariamente, através de lives, para as pessoas saberem nas suas casas o que a prefeitura estava fazendo, quais eram as orientações que nós poderíamos dar, se ela tivesse um sistema gripal, onde que ela teria que procurar, o que ela teria que fazer, se ela tivesse alguém contaminado em casa, qual era a orientação que ela teria que tomar, enfim, o que ela podia fazer. A gente se comunicava por lives. Numa dessas lives, eu denunciei essa questão de que havia um protocolo fictício. Pelo menos era o que me relatavam as pessoas. Isso ganhou uma enorme proporção. Eu acabei sendo convidado para dar uma entrevista para a Jovem Pan, para o programa Os Pingos nos Is, um programa muito famoso dessa época. E eu acabei falando na Jovem Pan isso. E isso me rendeu assim um problema enorme com o governo do estado, porque a alta cúpula do estado se sentiu incomodada com aquela fala, né? A ponto dos repórteres que participam do programa, especialmente o Augusto Nunes, dizer, olha, nós precisamos ouvir mais os prefeitos, nós precisamos ouvir mais essas pessoas que estão aí no interior, nós precisamos ouvir mais as pessoas que estão aí na linha de frente, nós precisamos saber a realidade do que está acontecendo aí nos rincões do Brasil, né? E isso ganhou realmente uma grande repercussão. E, obviamente, que o governador não gostou, né? E tivemos muitos problemas políticos a partir de então, liberação de recursos, muita dificuldade para conseguir as liberações de recursos. Então, foi um período difícil de ser superado pelas perdas de vidas que nós tivemos, pelas perdas de pessoas próximas, pelas perdas de pessoas que tinham muita vida pela frente e que se foram prematuramente, pelas grandes dificuldades que era lidar com uma doença nova e que não havia nenhum tratamento até então conhecido. Os prefeitos queriam adotar alguns protocolos e eu me recordo que nós tivemos uma reunião em Presidente Prudente e o Ministério Público já advertia, olha, prefeito que se aventurar a colocar protocolo aí com remédio, com kit disso, com kit daquilo, depois vai ter que se ver aqui com o Ministério Público. Quer dizer, você tinha os órgãos de controle com uma visão de fiscalização, obviamente que eles têm essa fiscalização, exercem o controle sobre a gestão, e você tinha que tomar decisões mediante orientações daquela equipe que você tinha próxima de você. Nós tínhamos implantado um comitê de enfrentamento à Covid. Eu tinha que seguir de alguma forma aquelas orientações, porque nós colocávamos em ata aquilo que era decidido, né? As decisões não eram só do prefeito, era de um comitê, né? O prefeito, ele era um membro do comitê, ele era o gestor de um comitê, mas as decisões elas eram coletivas, né? Foi a forma que nós encontramos de gerenciar aquela dificuldade de pandemia, né? E nós tínhamos as incertezas, né? Eu dizia sempre, gente, faz bem feito o trabalho, olha, vai fazer uma despesa, faz com licitação, faz com retidão, faz tudo certinho mesmo, faz a despesa. Ah, mas prefeito, o decreto lá em Brasília liberou, você pode comprar, você não precisa mais fazer licitação. Eu falei, não, faz a licitação sim, faz a cotação, busca o melhor preço, né? A pandemia um dia vai passar. E as pessoas que estão fora da pandemia hoje, que não estão dentro da pandemia como nós estamos, vão questionar todos os atos que nós tomamos. E eu tenho certeza de uma coisa, é a convicção e a consciência tranquila. Nós fizemos absolutamente tudo que estava ao nosso alcance, naquele momento, diante do conhecimento que a gente tinha, diante da dificuldade enorme que nós tínhamos, né? Foi talvez assim, o momento mais difícil da gestão. Eu não carrego nenhum arrependimento dos meus 8 anos de prefeito, nenhum arrependimento. Não há nada que eu tenha feito que eu entenda que não tenha sido correto.
Tudo aquilo que nós fizemos sempre imbuídos de boa fé e com boa intenção. Sempre seguindo os ditames legais, sempre procurando aplicar a regra ao caso que a gente tinha, né? Algumas frustrações políticas, pode ser que a gente carregue, alguma frustração política, ter sido talvez não compreendido, né? Mas isso, a incompreensão, não ocorre só com essa gestão ou com qualquer outra gestão. Isso e nem aqui em Presidente Venceslau, isso é um fenômeno mundial explicado por diversos autores, por pessoas que há muitos e muitos anos escrevem sobre política, né? É da natureza humana, muitas vezes, não reconhecer aquilo que é feito. É da natureza própria do ser humano, o não reconhecimento, né? Então, eu conheço histórias aqui da nossa cidade, Presidente Venceslau, de prefeitos que, quando terminaram o mandato, foram embora daqui. Foram viver fora um tempo e anos depois voltaram, né? De tão chateados que estavam por não terem sido compreendidos durante o exercício do mandato. Então, todos que passam à frente da prefeitura, em cada época, em cada momento, quando ele termina, ele sai ali achando, poxa vida, fiz tanto, né? E esperando algum aplauso, esperando alguma coisa. Eu, talvez, por ser uma pessoa que já olhei a história dos outros, e também já li alguma coisa referente a isso na história da política mundial, então eu nunca contei com isso. Eu acho que o aplauso que nós temos que procurar não é o aplauso dos outros, é o aplauso da nossa própria consciência. Nós vivemos diversos problemas nesses 8 anos. Diversos momentos bons, momentos ruins, mas o principal é você cumprir a sua missão, seja ela diária, seja ela no final do mandato, e você voltar para sua casa e poder olhar para sua família e dizer, olha, eu dei de mim o melhor. Eu fiz hoje o melhor. Eu fiz durante esse mandato o melhor. O que era possível eu entregar dentro da minha natureza humana, da minha limitação, né? Limitação como ser humano que sou, e que não tem toda a capacidade do mundo, como eu disse no começo da entrevista. Eu sempre pedia a Deus orientação. Eu pedia que Deus me iluminasse, Deus me orientasse, me desse paciência, me desse sabedoria, para que eu pudesse vencer as dificuldades e os desafios, né? Eu tenho essa consciência tranquila. Eu acho que o aplauso que eu posso ter é o aplauso da minha consciência. E eu sei que muitas pessoas reconhecem, sim, o bom trabalho que foi feito, que, lógico, não agradou a todos, mas um bom trabalho foi feito durante esse período nosso, deixamos a cidade melhor, e cada um que tem passado aí, eu tenho certeza que vai dar de si o melhor também para fazer uma cidade melhor, uma cidade mais próspera, uma cidade mais humana, uma cidade onde haja mais convivência, onde haja mais harmonia, onde todos nós consigamos viver de uma maneira feliz. Acho que a felicidade é a palavra que pode sintetizar aquilo que se espera das pessoas e aquilo que se espera de um gestor. Buscar com que as pessoas que vivem na cidade tenham aqui as suas alegrias e as suas felicidades. Você contar na prefeitura, e eu era um prefeito que atendia muito as pessoas, né? Procurava atender a todos que iam ali. Só não atendia mesmo se eu tivesse uma reunião muito importante ou fora da prefeitura, evidentemente, porque era impossível. Mas se eu estivesse ali com outro a fazer o que fosse, eu sempre atendia. Todo mundo que ia lá conversava comigo. Teve um momento até que, por uma decisão da Justiça, alguns servidores tiveram que sair da prefeitura. Eu fiquei um período sem secretária. E como que ficou ali o gabinete? Ficava de porta aberta, né? Eu largava o gabinete de porta aberta, acho que eu fiquei mais de um mês assim. E quem chegava gritava, Duran, e eu falava, entra aqui. Eu estava lá no gabinete, a pessoa entrava. E aí, ali a gente conversava e tentava descobrir qual era o problema. Era um problema de um escorpião, era um problema do mato, era um problema de uma árvore, era um problema de um botijão de gás que acabou, era o problema que fosse. E a gente dava o encaminhamento ali que era necessário para aquela pessoa ter o seu problema solucionado. Mais uma vez, eu estava na prefeitura e eu fui procurado por uma pessoa dizendo o seguinte, olha, muito amigo, uma pessoa muito amiga que eu tenho um prazer, assim,
uma felicidade muito grande de poder contar com a convivência, com a amizade. Ele, já idoso, ficou viúvo. E ele residindo no sítio há muito tempo sozinho, ele encontrou uma companheira, uma pessoa, e até eu fui uma vez no sítio, encontrei ele com a companheira, tomei um café, e ele muito feliz mesmo com aquele relacionamento que estava acontecendo na vida dele, realmente muito apaixonado. Mas o que aconteceu? Ele me procurou na prefeitura pedindo ajuda, porque a família, as filhas, os filhos, não estavam aceitando aquele relacionamento. E ele me pediu, me ajude falando com os meus filhos para que eles aceitem a minha companheira, porque ela está me fazendo muito bem, ela está me deixando muito feliz, essa mulher cuida muito bem de mim. E aí eu falei para ele, olha, mas será que vai dar certo isso, né? Como é que eu vou resolver essa questão, hein? Eu falar com seus filhos, mas seus filhos nem moram aqui, acho que nem me conhecem. Não, se você falar, vão aceitar. Eu falei, tudo bem, ele já tem ali no papelzinho o número do telefone. Eu liguei, a pessoa atendeu, eu me apresentei, fulano, assim, Venceslau, pá. Mas o que é? O que aconteceu? Por que o senhor está me ligando? Olha, porque eu sou amigo do seu pai, e seu pai é uma pessoa muito querida, porque eu gosto muito do seu pai. Eu estive visitando ele, eu vi que ele está com uma pessoa lá, e ele está muito feliz. Ah, tá, o que o senhor quer? Olha, parece que vocês não estão aceitando. Quer saber? É o seguinte, fala para o meu pai que ele faz o que ele quiser da vida dele. Eu não vou mais me meter na vida dele. Pronto, acabou. Não precisa mais me ligar aqui não. Pá, desligou o telefone. Eu falei, bom, eu acho que está mais ou menos resolvido o problema. Eu acho que o problema foi mais ou menos resolvido aí. Eu acho que deu certo. Eu tomei o telefone na cara, mas me parece que deu certo. Eu não sei, eu não fiquei sabendo de mais nada, mas eles acho que estão juntos até hoje, né? E eu creio que felizes, né? Com o relacionamento. Então são muitos casos, viu? Se a gente for procurar aí, são casos muito engraçados que a gente viveu aí na prefeitura, porque o prefeito é um pouco de tudo, né? Ele é um pouco de tudo, né? Ele é um pouco de assistente social, um pouco de psicólogo, ele é um pouco de médico, ele é um pouco de dentista, porque todos os problemas acabam chegando ali. É alguém que todo esse problema passa na sua frente e você tem que, de alguma forma, entender um pouco da dor da pessoa para poder achar uma solução, né? Que seja coletiva ou que seja individual, né? Que seja um problema que resolva para aquela pessoa especificamente, ou a partir de um relato dela, algo que seja coletivo e que você possa implantar ali um serviço público novo, uma forma de atender nova, algo que atenda a todos e que melhore a vida das pessoas, né? Mas é uma série de casos e esse é um caso que me marcou, né? Esse fato aí de ter que fazer a reconciliação familiar entre filhos e pai para que eles pudessem, enfim, viverem harmonicamente com um relacionamento novo que surgia ali naquela vida. A nossa cidade é uma cidade pequena, A nossa equipe técnica são bons funcionários, esforçados, mas não tem, vamos dizer assim, a expertise de um técnico do Tribunal de Contas. Está me entendendo? O Tribunal de Contas é um exército dos Estados Unidos e as prefeituras é os soldadozinhos do exército do Paraguai. É isso. O funcionário está ali, tal, fez o concurso dele, passou lá na prefeitura, entrou na prefeitura, tem segundo grau. Prefeito, onde eu vou trabalhar? Você vai trabalhar no setor de compras. Você vai trabalhar no setor de licitações. Você vai trabalhar no setor de não sei o quê. Você está precisando de gente, você põe. Aí o cara, ele vai aprender ali no dia a dia, né? Porque a prefeitura tem muito disso. Você pergunta de casa, né? Eu entro na prefeitura, nos primeiros dias, lá a secretária, tem uma mulher chorando aí na porta. Eu falei, por quê? Pelo amor de Deus, está desesperada, precisa falar com você urgente. Eu falei, põe para dentro. Mulher chorando.
Ai, porque eu vim de Campo Grande, pelo amor de Deus, eu tenho minha família, eu estou fazendo um inventário porque minha mãe morreu e tenho 2 imóveis aqui em Venceslau, eu preciso de uma certidão. Eu fui no setor, disse que a certidão só fica pronta daqui 15 dias. Eu falei, por que fica? Eu vou ter que voltar para Campo Grande, eu vou ter que voltar daqui 15 dias, aquelas coisas, né? Eu falei, não, peraí, chama o funcionário aqui. Fulano, vem cá. Escuta, ela está precisando de uma certidão. Ah, sim, ela foi lá, ela requereu a certidão. Eu falei para ela requerer e tal. Então, mas ela é de Campo Grande, ela precisa levar hoje isso aí. Dá para fazer hoje? Ele falou, dá sim, eu consigo. Tem muita coisa para fazer lá? Ele falou, não, dá para fazer. Eu falei, não, é porque você falou para ela que é 15 dias. Não, é porque desde que eu entrei aqui é assim. Sempre foi assim, né? Então, ele entrou na prefeitura, tinha um outro funcionário lá. O funcionário que passou o serviço para ele falou, ó, a pessoa vem aqui, requer a certidão, e você daqui 15 dias entrega para ela. Entendeu? Então, daí 15 dias que ele entrega. E por que é assim? Eu não sei, porque é assim. Eu recebo o requerimento e eu tenho 15 dias para entregar. Foi aí que a gente começou a informatizar, colocar um site. Certidão hoje, desde a minha época, você requer um site. Acabou. Daquele dia para cá, acabou. Eu falei, não, vamos mudar isso aqui, vamos modernizar. Vale Alimentação, criei o Vale Alimentação no município, era aquele ticketzinho que vinha um cara de fora, o forasteiro, dava calota no mercado, ranquei tudo isso aí, criei um cartão. Tudo no site. O funcionário tinha que entrar com ação contra a prefeitura, ia lá no RH, eu preciso dos meus olerites dos últimos 5 anos, que eu quero entrar com ação porque a prefeitura não me paga hora extra. Para um funcionário para procurar o olerite, para tirar xerox desses últimos 5 anos. Eu falei, não, tudo no site. Tudo no site. O funcionário digita a senha dele, vai lá, ele pega os olerites dele, entra com a ação dele, então acabou. Vamos modernizar. Então, por que assim? Porque sempre foi assim. Né? Então, o servidor, ele entra ali, ele aprende com o outro que estava. Agora mudou a lei de licitações. Era a lei 8666 de 93, agora é a 14133 de 2021, que entrou em vigor esse ano. A prefeitura está tudo perdida aí. O pessoal só sabe fazer a 8666, não sabe fazer a 14133. Não sabe mais, entendeu? Está tudo perdido. Parou as prefeituras, está tudo parado as prefeituras que eu conheço aí. Ninguém compra mais nada, tá? Ninguém sabe fazer, está tudo parado. Então, o Tribunal de Contas tem um aparato fiscalizatório. O Ministério Público é muito preparado. E o prefeito, por mais bem intencionado que depende dos outros, depende da equipe. O sistema de compras aqui na prefeitura é feito todinho, não passa pelo prefeito. Eu não sei o que comprou. Nem o prefeito sabe, a Bárbara não sabe, ninguém sabe. Comprou essa câmera. Ela achou que tinha que comprar, pediu, requisitou, passou por isso, por aquilo. Que lá é comprado não passa pelo prefeito. Está me entendendo? Então, o sistema de compras, ordenador de despesa é o secretário. Né? E isso se o cara faz um negócio, você está ali, você depende de um monte de gente. Você não consegue controlar aquilo, você não tem como controlar as pessoas. Fazem coisa, faz da cabeça deles. Eu acho que isso aqui é importante, vamos fazer. Faz. Se não estudar direitinho, sobe para o prefeito. O prefeito é o questionado. É o prefeito que vai ter que responder aquilo. E isso afugenta muitas pessoas. É um aparato fiscalizatório muito grande para prefeituras muito desestruturadas. E isso eu estou falando aqui meio que plagiando a ideia de uma pessoa, o Dr. Nalini. O Dr. Nalini foi juiz, foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça. Quando se aposentou, o Geraldo Alckmin convidou ele para ser secretário de Educação. E o Dr. Nalini me falou isso daí. E eu falei, poxa, é isso aí mesmo. E esses dias atrás, num processo do Tribunal de Contas que falava de uma prestação de contas do município de Venceslau sobre transporte de aluno, um questionamento lá, intimou o Dr. Nalini, intimou um monte de gente lá para prestar informações daquilo. Eu vi depois no processo a manifestação do Dr. Nalini foi isso. Falei, pelo amor, quase falou assim, não me enche o saco. Eu era secretário, você acha que eu estou sabendo de prestação de contas do negócio de transporte de aluno aí, né? Mais ou menos uma coisa assim. Então, a legislação entrou num momento agora. O que aconteceu? Tanto a lei 8666, que é a lei de licitações antiga, que é de 93, a lei de improbidade administrativa, que era 812, ela era de 92.
Então, a improbidade administrativa e o processo de compras, eles são ali de 92, 93, legislações da época, bem próximas do impeachment do Collor. Então, quando teve o impeachment do Collor, passou na cabeça dos congressistas o quê? Vamos apertar esse negócio, porque precisa apertar. Ó, tá vendo o presidente da República, o que ele fez aí? Aperta esse negócio aí. Apertou. Então você pega prefeito antes de 92, quem foi prefeito antes de 92, conviveu com uma outra estrutura de fiscalização. Viveu com outro Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ia um agente aqui, o cara ia, levava ele para almoçar no restaurante, no churrasco. O Ministério Público antes de 88 era outro Ministério Público antes da Constituição. Vinha um promotor para a cidade, ele estava aqui só para fazer denúncia criminal. É o furto do botijão de gás, é o furto do varal de roupa, é o furto de bicicleta, é o furto de galinha. É aqueles crimes pequenos, na cidade pequena. Era promotor de justiça. Veio toda uma construção realmente de dar muita força para os órgãos de controle. Tribunal de Contas, Ministério Público, etc. E legislações muito duras, né? Eu vi uma vez um desembargador de Santa Catarina numa palestra falando o seguinte, falou, olha, amigo meu, eu não aconselho ser prefeito, porque é o cargo mais exposto e mais vulnerável que tem, né? Bom, o que aconteceu agora, depois de muitos anos? Se chegou à conclusão de que aquela lei de improbidade e que aquela lei de licitações, elas estavam fazendo isso que você falou. Elas estavam espantando um monte de gente. Porque dentro da cidade, quem vai ser o prefeito da cidade? Alguém da cidade. Não é alguém da cidade? Vai ter eleição esse ano. Quem nós vamos eleger prefeito? Alguém daqui. Alguém daqui. Que é o quê? Que é um comerciante, ou ele é um feirante, ou ele é um sitiante, ou ele é um advogado, ou ele é um médico, ou ele é o que seja da cidade, um funcionário público. Alguém vai ser escolhido prefeito. Ele vai lá com todos os sonhos, com todos os desejos dele lá. Aí ele entra lá dentro, a prefeitura, ela é aquela armadura medieval. Já viu aquela armadura medieval? Aquele negócio de ferro. Tanto faz você eleger um prefeito de direita, um prefeito de esquerda, um prefeito branco, um prefeito rico, um prefeito homem, um prefeito mulher, um prefeito jovem, um prefeito velho. Você fala assim, não, vamos escolher agora um velho que tem mais experiência. Olha, tem um candidato aí, um senhor de tal, ele tem muita experiência, vamos votar no experiente. Na outra eleição você escolhe, não, o experiente não deu muito certo, vamos votar no jovem. O jovem, que agora é a vez do jovem. Vamos no jovem. Ora, já votamos muito em homem, vamos votar em mulher. O que acontece quando você entra lá dentro? Aquela estrutura, ela não foi feita para te deixar em condições de fazer tudo o que você quer. Então, por isso que eu digo, tanto faz ser homem, mulher, velho, novo, ou de direita ou de esquerda, o que seja, da ideologia que seja. Quem quer mais de direita, ou quem agora nós queremos de esquerda. Sei lá, você escolheu. Porque quando cai lá dentro, te iguala. Você entrou dentro daquela armadura. Se o teu braço é muito comprido, você tem que encolher. Se o teu pé está muito grande, você tem que encolher, porque você tem que caber lá dentro. Não adianta você vir com todos os seus sonhos que você não vai realizar. Porque ela tem uma estrutura já feita, já criada, para não permitir que isso aconteça. Ela já é estruturada para aquilo. Então, você vai fazer o quê? O que é o básico da coisa e é o que é possível. Não adianta, com grandes mudanças, não. Porque, uma vez, né? Olha, vamos fazer umas leis aqui de incentivos e de tal, porque isso, aquilo. Eu falei, vamos lá, vamos estudar juridicamente. Alguém foi olhar aquela lei, igualzinha tinha sido feita num outro município, o prefeito já estava condenado por improbidade administrativa. Porque o Tribunal de Contas entendeu que era renúncia de receita, porque o Ministério Público veio para cima e o cara já estava condenado em primeira instância por improbidade administrativa, o prefeito. Nosso jurídico já veio até com a decisão lá, prefeito, essa mesma lei, é igualzinho. O prefeito lá já está condenado. Aí você fala assim, você tem o maior sonho de transformar a cidade, fazer ela isso, aquilo. Aí quando você chega lá, um balde de água fria, assim, se eu fizer isso aqui, eu vou ser condenado por improbidade administrativa. Então,
Aí eu falo assim, poxa, é muito caro. É muito caro. Né? Olha, poderia ser ótimo para a cidade, mas, poxa, e aí? Se eu for condenado por improbidade administrativa, quem vai ver isso daí lá no futuro vai falar, ele foi condenado por improbidade administrativa. Ninguém vai querer saber se aquilo lá foi bom na época. Vai ficar marcado o carimbo assim, ó, condenado por improbidade administrativa. E é pesado o nome, né? Improbidade administrativa. Um carimbo, pá, rotula você. Olha lá o condenado por improbidade administrativa. O adversário vai lá no comício, na eleição seguinte, e fala, ó, o ex-prefeito, aquele que foi condenado por improbidade administrativa. Né? Então, é isso que é a prefeitura. Isso que é a prefeitura, né? Lógico, vamos continuar votando, vamos continuar escolhendo, vai ser sempre alguém que a gente vai escolher, né? Mas tem afugentado muita gente. Gente que poderia ser bom, né? Não sei. Poderiam ser bons prefeitos. Talvez aquele prefeito que a gente tanto sonha não se candidatou, porque ele ficou com medo de ser candidato. Né? E aí acaba sendo candidato quem tem mais coragem. Quem é mais corajoso, né? Diz que para ser político tem que ter coragem. Então, e para ser prefeito tem que ter muita coragem. Muita coragem. Porque é dos cargos do executivo o mais vulnerável dentro da estrutura do executivo. E é um cargo, né, que é ordenador de despesa, que lida com o recurso público, ele gasta o dinheiro público, investe o dinheiro público, e alguém pode interpretar diferente aquilo, e aquilo pode te render um questionamento sério, né? Perda de patrimônio. Então, ó, X você tem que gastar com isso, X você tem que gastar com isso, tanto você tem que gastar com isso. Então tem as despesas ordinárias, tem as despesas que você é obrigado a fazer. Né? Então você tem que fazer isso aqui, essa despesa é obrigatória, são despesas obrigatórias. Né? Então você tem o repasse da Câmara, que é obrigatório, 6%, até os 6% do seu orçamento é para a Câmara. Então no dia 10 você tem que passar o que é chamado de duodécimo, que esse repasse tem que passar para a Câmara. Então, 25% do seu orçamento da receita corrente líquida é educação, 15% no mínimo é saúde. A gente aqui na época estava com 26%. Se você for gastar 15%, você vai ser o pior prefeito da história na área da saúde. Né? Você tem o gasto com pessoal, que normalmente está acima de 50%, 50 está 49%, está 50%, 51%, está 52%. E o que aconteceu naquele ano? Que eu estava comentando agora há pouco, foi quando teve o PIB negativa, caiu a arrecadação. De um ano para o outro, a arrecadação caía. De um ano para o outro. Então, arrecadou 100 milhões, um exemplo. No ano seguinte, 99. Você gastava menos do que no anterior. Só que as coisas estavam tudo mais caro. O combustível estava mais caro, a energia estava mais caro, a cesta básica estava mais caro, a merenda escolar estava mais caro, o salário do funcionário ficava mais caro. Mesmo que você não desse aumento, eu não dei aumento. Os funcionários ficaram bravos comigo, não dei aumento. Porque eu não tinha como dar aumento. Mas o salário aumenta sozinho. Mesmo que você não dê aumento, ele aumenta sozinho. Por quê? Porque o funcionário, quando atinge 5 anos, ele tem um quinquênio, ele tem uma promoção. O professor, ele automaticamente promove. Automaticamente, então, ela tem um crescimento, a folha tem um crescimento que a gente chama de vegetativo. Ela cresce sozinha. Então, mesmo que você não faça nada, ela aumenta. Então, você tinha uma despesa maior e você tinha uma receita menor. Isso daí foi assim, o ano 16, 15, 16, 17, isso aí você pode digitar na internet e pesquisar. Os tribunais de contas do Brasil. Os anos que quase todas as contas das prefeituras foram rejeitadas. Porque ninguém conseguia conciliar. Porque o que é a administração da cidade? É receita, despesa. Receita e despesa. Nesse meio entre receita e despesa, tem os investimentos que você tem que fazer. Tem investimentos que são obrigatórios e tem uma pequena margenzinha ali que você pode fazer algo que não é dentro daquilo que está já determinado por lei que é obrigatório. Né? O que acontece? A tua receita diminuiu. Aqui nesse meio, as necessidades aumentam. Né? Você não consegue fechar as contas. Todo mundo chega no final do ano com déficit financeiro e orçamentário. Todo mundo chega com déficit financeiro e orçamentário. Então foi um período que todas as contas foram rejeitadas. Quase todo mundo rejeitou conta.
algum outro passou assim pelo fiozinho da navalha, porque tinha saldo. O município que arrecada bem, tem muita receita, município grande. Não é o nosso caso, né? Não tem receita pequena. Então todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu. Todo mundo... Que eu fico agradecido pela oportunidade que vocês dão de fazer esse registro histórico de um período que foi aquele que a gente esteve à frente da administração da cidade. Dizer que as nossas alegrias são muito maiores do que qualquer frustração, né? A alegria de ter servido a cidade de Venceslau, ela é muito, mas muito maior do que qualquer frustração que a gente possa ter, qualquer decepção que a gente possa ter com pessoas ou com incompreensões, né? Dizer que, da minha parte, né, eu sou uma pessoa agradecida e honrada, porque por 2 vezes a cidade me escolheu para ser o gestor, para ser o prefeito dela, né? Isso é uma coisa que vai ficar comigo para sempre, vai ficar na minha memória, vai ficar registrada a minha eterna gratidão, né? À população de Presidente Venceslau, a todas as pessoas que me deram essa honra de ter servido, de ter podido servir a nossa cidade como eu servi, né? E da minha parte, eu só tenho a dizer muito obrigado a todos e desejar que aqueles que têm aí a missão de dar continuidade nesse trabalho, que o façam, né, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita vontade, e que o façam sempre buscando o bem comum, o bem coletivo, e que o façam em prol de toda a população de Presidente Venceslau.